António José Teixeira. E mora no Seixal. Mora no Seixal. Como é que começou o gosto pelo ciclismo? Olha, o gosto do ciclismo foi, como ele disse, eu não gostava nada de ciclismo e como a volta a Portugal acabava sempre no estádio do Sporting e dava na televisão, nós, pronto, havia só em Moncarapaz, havia dois cafés que tinham televisão e já tínhamos ver a chegada. E eu, no outro dia, normalmente era sempre, a volta acabava sempre ao domingo, à segunda-feira venho do trabalho e digo assim à minha mãe, olha, mãe, faço o jantar mais cedo que eu vou à casa do Fernando Jacinto, que ele veio da volta a Portugal, vou falar com ele. E quando eu acabo de dizer isso à minha mãe, venho para fora a irmã dele e ela tem uma bicicleta do Fernando. E disse, olha, a tua casa? Sim, olha, tenho aqui a bicicleta com que ele acabou a volta. Para me entregar, mas eu não tenho nada combinado com o teu irmão. E não, ele diz para tu me dares um conto de 500 quando tu puseres. E eu assim logo, eu estou a contar isto tudo a pormenor. Digo assim, olha, eu tenho 500 escudos, para a minha alegria falou que eu tenho 500 escudos. Diz o meu pai assim, não, eu dou-te o dinheiro, presto o dinheiro e pagas já a bicicleta. Mas o que é que se passa com o teu irmão? Ou sabes que o meu irmão está mobilizado para a Guiné e já está em Espanha. Que depois o pai veio buscar o pai para Gibraltar para não ir. Portanto, eu tive 53 anos sem o ver. Porque ele só a partir do 25 de Abril é que pôde cá ver. E agora há coisa de 2 anos combinámos e encontrei-me com ele lá fomos até jantar e encontrei-me com ele em Moncarapaz. Então, nasceu em Castro Marinho, 2 de janeiro de 1947. Foi aí que começou provavelmente a dar as primeiras pedaladas, digamos assim. Pronto. Sem ser profissional. Como amador, antigamente havia. Portanto, agora é tudo diferente. Eram os populares. Em Tavira, no ginásio de Tavira, acostumava-se na pista de ciclismo, a 5 de outubro, que ainda hoje fazem essa prova, para arranjar miúdos para o ciclismo. E então, eu fui lá à experiência. Pronto, fui lá e por acaso, até nessa altura, lembro-me, corri o José Anastácio, já independente era o que... E era popular, era a primeira prova, o Zé Anastácio, no Benfica, o Ilídio do Rosário, antigos ciclistas de idade do Sr. Zé Anastácio. E eu lembro-me disso. E depois eu ganhei a primeira corrida, mas eu ganhava sempre as corridas sozinho, pois tinha que ser fugido, que não era sprinter. E quando acabou a prova, o Dr. Mancinho veio ter comigo e disse, o meu menino, que idade tu tens? Digo, doutor, eu tenho 16 anos. Então tu vais ao ginásio. Vai ao ginásio, deram-me 500 escudos e um fato de treino. E foi a partir daí que eu comecei depois a... Ganhou o bichinho do ciclismo. Foi. Depois vi que o ciclismo, pronto, nós tínhamos a nossa profissão, era realizador, mas o ciclismo era um extra que nós tínhamos. Portanto, sabíamos que quando deixávamos o ciclismo, tínhamos o nosso futuro. Claro. Mais tarde, quando vi para o Sporting, disse já não pode ser, teve que ser então mesmo profissional. Então, que clubes é que passou? Só passei por 2 clubes, o Ginásio de Tavira e o Sporting Clube de Portugal. O Ginásio de Tavira desde 5 de outubro de 63 até 1970. Depois, a partir de 70, apesar de em 70 ter assinado pelo Sporting, mas à lei do serviço militar não pude representar o Sporting nesse ano, depois representei o Sporting até 65. Acabei a minha carreira no Sporting. Quando é que começou a entrar nesta modalidade do ciclismo, o que é que o fascinou, digamos assim? Há uma que começou logo a ser, a termos os nossos prémios, termos um conhecimento, corrermos o nosso país, portanto, e continuo-me a apaixonar muito pelo ciclismo. Eu tenho uma coisa muito boa, e era muito profissional do que fazia. Portanto, eu começava a treinar a 1 hora, no Algarve, quase a 40 graus. Os meus colegas saíam às 7 da manhã para não apanhar calor. Depois, nas corridas, eu tinha superioridade sobre eles, que eles, olha, apanhei 7 minutos, apanhei, tu chegaste. Porque com o calor, como se treina com o calor, o corpo obriga muito, porque o ciclismo tem uma coisa muito importante. Não comer e beber muita água, quando a gente se aperceber, já não... Pronto, o corpo já não tem a resistência.
Então, e quando começou a andar de bicicleta, fazia as voltas a Portugal ou outras provas? Fazia as provas todas. Eu fazia as provas todas. Mesmo na tropa fazia as provas todas. Chegou a conhecer grandes ciclistas da modalidade? Recorda-se de algum que era... Corri com muitos ciclistas, corri com o Roque, corri com o Jorge Couro, o Sérgio Páscoa, pronto, que eram meus colegas de ginásio da Vira. Corri depois, portanto, no Tavira nós éramos sempre 10, 12. Normalmente de anos para anos mudava. Depois para o Sporting é que a equipa era, eu até tenho aí a fotografia da equipa que era o Manuel Luís, era o Vitor Rocha, era o Agostinho, era o Miranda, era o Emiliano, era o Firmino, era o Descansado do Curto, que já faleceram 3, e o meu compadre, o António Marçal. Estes 10 fizemos a tua volta de 71, 72, 73. Por acaso, essas voltas chegáramos todas à Lourinhã. Na penúltima etapa. 2 em 71 foi chegada aqui em frente à Garagem Avenida, num prédio que quero dizer Artur de Cor-de-Rosa, não sei se vocês chegou a conhecer, onde está aquele prédio grande. E em 72 fui lá na Quinta, onde existia só, onde é a Biju, aquela parte ali. Só existia lá um prédio que era da Balsa, do Serafim. O Serafim é que morava aí, o Zé Manel das bicicletas. E depois em 73 foi novamente a chegada aqui a coisa. E agora que anualmente, ou de 2 em 2 anos, tem havido a prova de Joaquim Agostinho a passar aqui no nosso concelho de Lourinhã, também teve a oportunidade de conhecer Joaquim Agostinho? O Agostinho foi meu colega. Eu tive a oportunidade pela primeira vez que ouvi falar no Agostinho, faz a Dia de Corpo de Deus, anos em 1968. Tinha aparecido um ciclista com 20 e tal anos no Sporting e depois, a 2 de agosto de 1968, houve um prémio que era o prémio da Associação de Lisboa, quando o Agostinho apareceu a correr comigo, que eu já corria quando ele apareceu. E então não corri no Benfica, no Porto já estava em estágio para a volta, que a volta a Portugal começava no dia 10, por o Ginásio da Vira, o Sporting, a Âmbar, o Sangalhos e uma equipa espanhola. E aí é que a gente depois viu a potência do Agostinho, mas ele não sabia, o Agostinho não sabia andar de bicicleta. Ele caía muito, ele andava sempre no chão, porque normalmente, nós no ciclismo há uma curva, antes de chegar à curva nós temos que dar um apertozinho nos calços dos travões, que é para o travão agarrar, e ele não, ele vinha com a velocidade que tinha, travava de repente, pronto, é a mesma coisa que a gente num carro a 100 e tal e travar de repente, o carro tem que estar para um lado para o outro, ele era a mesma coisa. E a primeira vez que ele falou para mim, ele torna-se engraçado, foi na volta de 68, o Américo Silva vestia a camisola amarela e o Benfica só tinha 5 ciclistas, e nós, no ginásio da Vira, tínhamos a equipa toda completa, era todos jovens. O mais velho era o Cristina com 24, o resto era tudo na malta de 19, 20 anos. E no Gradil, ele chega ao pé de mim e estava uma senhora, e vejo uma jovem, toda muito bonita, com um saco de plástico com cerveja preta com açúcar, pois do Sporting usavam muito isso. Mas eu estava no ginásio e eu digo assim para o meu colega, o António Ferreira, aquela vais levar uma palmada no saco. E fui e tirou-lhe o saco. Tirou o saco, começámos a descer, isto foi no Gradil, acabava já, era no último dia, chegado ao estado do Sporting, e ele chegou ao pé de mim, já quase ao pé de Mafra, e diz-me assim, ó senhor do Tavira, diz, olha, isso era da minha namorada, você bebe e depois dê-me um bocadinho, não, então, é da namorada, e o meu colega, epá, não diz isso, é para a gente, não leva isso. Foi a primeira vez que ele falou para mim, mais tarde foi o meu colega, foi um colega que tive espetacular.
Qual é que foi o momento mais importante da sua carreira que se venha à memória? Ou tipo assim muitos momentos? Como ciclista, sabe, eu fui um ciclista que no ginásio da Vira era todo o apoio ao Jorge Escuro. É engraçado que o Jorge, quando ganhou a última etapa no último ano, até foi com a minha bicicleta. E ainda há pouco tempo eu pus essa fotografia e fui sempre, pronto, eu furava e tinha que dar a bicicleta. Meus colegas diziam, pá, desta bicicleta Jorge apanhaste 8 minutos. Bem, não interessa, chegava ao fim do mês, estava lá sempre. Ou 1000, ou 500, ou 1500 a mais. Pronto, e era isso, fui sempre. E no Sporting foi a mesma coisa. Só em 68 e em 69, o Jorge deixou de correr em 68, tínhamos de trabalhar para o Graça, mas eu fiz em 68, fiz uma fuga, cheguei a ter 18 minutos, minto, cheguei a ter 14 minutos de avanço. Foi Ferreiras do Alentejo, chegada ao Olé, na volta de 68. Vieram-me apanhar mesmo, eu preparar-me na SAP naquela altura, a gente não podíamos ir ao carro buscar água, então tínhamos de conservar a água. E eu, à chegada já, estava a ver a meta já, a limpar, porque a gente comia muito açúcar. E nisso passa o Andrade e o Marçal. O Marçal ganhou, o Andrade faz segundo e faz terceiro. E na volta de 69, cheguei a ter 21 minutos de Porto Viseu. Foi quando eu vesti a camisola amarela, com 8 minutos de avanço. Mas ainda tinha equipe e no outro dia furei, tive 7 minutos à espera, no Caramulo, à espera que me desse uma bicicleta. Depois, pronto, depois para o Sporting foi. Para o Sporting foi. Foi para trabalhar para o Miranda, para o Firmino, a única prova, a Sanches foi o Agostinho ia para a volta à França, o Miranda e o Firmino foram para voltar, também para fazer a volta à França, mas depois acabaram que não, o Firmino e o Miranda, porque havia uma lei, e eles até me admiram, eles já tinham corrido por uma equipa francesa e corriam para o Sporting. Portanto, o Agostinho só correu para o Sporting 17 dias, era a volta a Portugal, era o campeonato nacional. O resto, depois que ele pagava o ordenado dele, eram os franceses, que ele, na equipa que ele tivesse, francês ou a Bico ou outro, mas normalmente eram assim, todas as equipas francesas. E depois a gente ficámos sem eles e o Manuel Graça até não gostou em mim, ele mandou a gente trabalhar para o Emblema, mas o Emblema se via mal. E lá em cima no norte, uma tarde, eu ataquei e ganhei a camisola, fugi também com o Henrique Neto, outro rapaz da Tavira, e ganhei a camisola verde. No outro dia, eu tinha os mesmos pontos com o Henrique Neto, e 2 com o Custódio Gomes, e 3 menos com o Manuel Gomes, do Porto. Mas eles eram sprinters, eu não era sprinters. O Manuel Graça disse-me assim, Sr. Teixeira, diga, Sr. Graça, o Rocha e o Emiliano vão fazer a corrida para você, ver se você consegue ganhar em Santo Tirso, meta volante, para ganhar a camisola verde. Diga assim, o Rocha não te quer ao pé de mim, Emiliano também não te quer ao pé de mim. Tá bem, depois ralha com a gente, não te rolas. O que é que eu faço? Faltava 2 km, eu saí, porque se eu me pusesse à espera de chegar para isso brincar com eles, não tinha hipótese. Então era sprinter, e assim quando eles se aperceberam, já não me conseguiram apanhar, de jeito nenhum. Foi assim que eu ganhei a camisola verde. Tudo tem a sua ciência. Como é que vê a modalidade agora e como é que, tendo em conta a sua experiência no passado, como é que vê o ciclismo? Esta passagem durante todos estes 40, 30 anos? O nosso ciclismo foi assim, desde o 25 de Abril. O ciclismo tinha a fama, a oportunidade, de ser o desporto dos capitalistas, pronto, como dizia, não? As pessoas gostavam mais do ciclismo. Dá-se o 25 de Abril, o que é que o Barbosa fez? Abandonei o ciclismo nesse ano, porque foi assim que eram nos ordenados. Eu, a partir dos meus 16 anos, estive sempre ordenado, todos os anos, todos os meses até o fim do ano. Portanto, estive sempre ordenado desde os 16 anos até os 27 anos que deixei de correr. Mas todos os meses. Eles agora, ultimamente, recebem 8 meses ou 9 meses, ou conforme os contratos que eles fazem. Nós não. Nós éramos o ano todo. E então deixou de haver profissionais para ser todos amadores. O Sporting ainda faz aquela equipa em França, que eu fui, mas não me compensava. A minha preocupação logo foi arranjar um emprego para a minha esposa.
Pronto, pensei sempre de arranjar. Nós tínhamos ido correr à Argentina e havia lá coisas de bebê. E o nosso Senhor Manuel Graça tinha abrido uma casa de criança em Queluz. E então ele dava-me sempre o conselho a mim e ao Leonel. Ao Miranda abriu em Torres, na Rua do Império, ali assim, e eu abri aqui na Lourinhã ao fim de 8 meses. Pronto, as pessoas até, pá, isso não vai dar. Foi, pronto, dediquei-me a isso mais para a minha mulher. A sua esposa. E eu depois, dediquei-me a treinador, mais tarde, dei os miúdos aqui da Lourinhã, dos tratores Pierre, e depois o Clube de Ciclismo de Tavira lá em baixo, o Olhanense. Acabei depois, em 89, a última equipa que terminei foi o Olhanense. Tem assim algum acontecimento engraçado que durante todos esses anos tenha ficado na memória, alguma coisa especial? Há histórias, tenho histórias muito igual. Olha, tenho uma quando nós éramos amadores, o Dr. Mancinho, o Jorge, e fui salvo erro em 65. Eu senti o Jorge Segura era treinador e ciclista, então ao domingo não podia ir, era o nosso treinador, mas não, ao domingo não podia ir com as provas à gente. Então quem aqui era o doutor, o advogado, que era que mandava lá no clube, e então ele um dia, nós 10 ciclistas da mesma equipa e o meu padrinho de casamento, que era o Florivaldo Faria, já faleceu, Deus tenha Almeida de descanso, que era o pai do Rubem Faria do Corte de Mota. E ele corria no Faro e Benfica, que o doutor não quiseram lá. Tu és muito miudinho, então... Mas o Faro e Benfica tinha um treinador, era um antigo ciclista, Inácio Ramos. E o Florivaldo, a gente éramos como 2 irmãos. Ele ficava na minha casa e ficava na casa dele, a gente treinávamos os dois, mas não estávamos no mesmo clube. E o doutor um dia pôs a gente todos a trabalhar numa corrida. Eu tinha ganhado a primeira etapa já num prémio, que era aquilo... tinha ganhado logo a primeira prova, fugido. Eu ganhei todas as provas que ganhei, fui todas fugido. Eu não tinha sprint. E diz-me o doutor assim, vamos todos trabalhar para o Antunes, que é um tio deste Amar Antunes que tem ganhado a volta a Portugal agora. Vamos trabalhar para o João Antunes ganhar a prova. O Florivaldo Pega, meu compadre, o meu padrinho de casamento, diz-me assim, diz, tu vais ganhar a corrida. Pois bom. Ele era muito rápido, era mais rápido que ganhou a corrida. Portanto, 10 da mesma equipa, um só foi ganhar a corrida a gente. E agora, uma questão. Para um jovem que queira começar também a dar os primeiros passos do ciclismo, o que é que recomendava? Olha, ou para uma criança, digamos assim, gosto da modalidade. Vejo uma coisa que eles ponham. Eu não concordo muito, mas pronto, porque um indivíduo que apareça hoje com 17 ou 18 anos não pode, já tem que acompanhar, tem que ter as escolas que eles agora fazem. Tem que conhecer as escolinhas, tem que ser depois elites. Olha, eu até sabe que a minha Rita é comissária, mas eu não, ainda hoje ela diz-me elites e não sei o quê. No meu tempo era popular, amador e depois independente. Depois mais tarde é que passou a ser profissionais. Em 68 passámos tudo a profissionais. Antigamente era amadores, era popular, júnior e amador. E depois independente e mais tarde profissional. Eles agora não começam com as escolinhas com 6 anos, assim. O que é que acontece, na minha opinião, quando chegam aos 18, aos 19 anos, já estão fartos do ciclismo. E outras coisas que às vezes acompanho, às vezes costumo ir com a minha filha, e vejo os pais, os miúdos, coitados, a ralhar com os miúdos, que eles coitadinhos estão ali. Acho que são coisas que eu não concordo, mas pronto, isto é as coisas modernas. Então, já agora uma pergunta. A paixão pelo ciclismo acha que acabou por também influenciar, agora como estava a falar da sua filha, também o trabalho dela, a ideia dela sobre a modalidade? Eu nunca... É engraçado que a gente fala pouco de ciclismo, mas eu nunca dei influência. Ela é que vê, ainda hoje, eu não tenho paciência para ver a volta à França. Vejo a chegada agora, estar ali 2 ou 3 horas para ver tudo, não? E ela vê tudo. Então, assim que ela pode, ela traz o computador
cá para a sala, para ver a volta à França. Ela vê a volta, os dias que está em casa, que está uns dias tem que ir, acompanha a volta toda, é capaz de estar horas e horas a ver ciclismo, e eu não atrai. Por acaso tenho outra história muito engraçada, de um senhor que era o senhor Freitas, que era aqui do Seixal. O senhor nunca tinha corrido de bicicleta. Mas a gente aqui, o Sr. Álvaro muito fácil, tinha uma equipa de júniores e veio a seguir ao 25 de Abril, apareceu a moda do cicloturismo, da malta do cicloturismo e essas coisas assim. Então o senhor ia sempre a treinar com os júniores, mas ele subia muito bem, e um dia disse-lhe assim, havia o campeonato nacional ali em Sintra. E eu digo, Sr. Freitas, olha, eu vou consigo ao campeonato nacional. Você vai? Vou. E chego lá, era só antigos ciclistas, mas o senhor nunca tinha corrido de bicicleta. Digo-lhe assim, diz o diretor de corrida, era do Sr. Manuel Graça, que foi o meu treinador, diz ele assim para mim, Sr. Teixeira, o que é que você faz aqui? Sr. Graça, olha, vem com um senhor que nunca foi ciclista. Você tenha juízo. Então está aqui o Alberto Carvalho, está o Joaquim Carvalho, está o Sousa Santos, é tudo malta que correu no meu tempo, é tudo ciclistas, e você vê que o homem vai aqui no negócio de bicicleta, olha, vender. Então desejo boa sorte. E o Sr. Freitas subia muito bem, ele tinha uma habilidade de subir, e havia sempre ali chamava-se aquilo Terruja, depois havia um tubo, e ele em princípio andava sempre a dizer, Sr. Freitas, eu não quero aqui na frente. Ele era muito nervoso, mas porquê? Não quero ir na frente. Você, o que é que a gente combinava? A gente combinava, na última volta, quando eu apitar o carro, você sai de esticão, lá no princípio da subida. Está bem. Assim que a gente apitou o carro, era o Sr. Marcelino, morava ali no Alto Foz, que ia conduzir o Mercedes, e ele saiu, ganhou logo uns metros e foi campeão nacional. Foi campeão nacional, diz-me o Alberto Carvalho, que ainda corri com ele, que é pai deste rapaz do Fernando Carvalho, e do António Carvalho, que corre agora, diz ele assim para mim, ele não ganhou, tu é que tiveste inteligência de ele ganhar a gente. Porque sabe porquê? Porque se ele andasse lá na frente, eles topavam-no, e assim ninguém o conhecia, e quando ele saiu, puseram-se a olhar uns para os outros, ele ganhou aqueles metros e foi campeão nacional. Ou seja, marcavam logo, isso é uma estratégia, digamos. Exato, assim, de jogo. Tem o seu segredo. Mais tarde, como treinador, tive o Zé Henriques com 14 dias de camisola amarela, pronto, tudo tem a sua técnica. Então, e conte-nos lá, como é que foi essa vinda para a Lourinhã? A minha vinda para a Lourinhã foi assim. Eu em 71 estava na tropa, vinha de comboio, vinha de avião do aeroporto de Faro para o aeroporto de Lisboa, para fazer as provas, portanto, ou vinha à quarta, ou vinha à quinta, e conforme se fosse 4 dias de prova, mas tinha que regressar sempre ao domingo, à noite, do comboio de mercadorias. Em 72, é que eu então já estava afetivo, pronto, estava no Sporting, já tinha saído da tropa, portanto, já tinha a prioridade, pronto, estava sempre, e então, eu quando assinei o meu contrato com o Sporting, o Sporting é que dava as condições todas, eu ficava lá no estádio e tudo. Então, o treinador, que era o Sr. Manuel Graça, disse-me que eu tinha que arranjar não me queria lá no estádio, e que eu disse-lhe, não, eu não vou arranjar, o Sporting tem que arranjar. E o Mané Luís, por acaso, estava lá a ouvir a conversa toda, disse-me então se eu queria vir para a casa dele, que ele tinha um quarto a mais, treinávamos juntos à terça-feira, que a gente os outros dias era tudo em Lisboa, íamos para as provas, e uma semana levei o carro dele, outra semana levei o meu, e foi assim que eu comecei a ficar na Lourinhã.